Pontos de execução. Vamos começar a executar. Definimos o ICP, definimos a cadência, agora a gente vai entender como executar esse processo. Entendendo que nós podemos executar isso através de e-mail, ligação, call, social point, e a gente também vai botar aqui WhatsApp, tá? Ponto importantíssimo na execução: não tem nada melhor do que a ligação. Nenhum desses canais é tão bom quanto a ligação, porque a ligação te permite criar uma conexão muito mais rápida com o teu prospect. Por quê? E por que conexão é muito importante? Porque o cara só pode ser qualificado se ele passar pelo processo de spin selling e antes disso você conseguir gerar conexão. Ninguém vai te dar dados se você não conseguir gerar conexão. E a voz é muito importante. A gente se comunica por 93% de expressão corporal e principalmente postura e tom de voz. 7% é o que você fala. Então as pessoas levam muito mais em consideração seu tom de voz e sua postura, sua expressão corporal do que propriamente o que você fala. Como você está qualificando e automaticamente você não pode mostrar sua postura, pelo menos você mostra seu tom de voz. Na escrita, é só escrita. Então, existe uma dificuldade muito maior de conexão. Na ligação, com o tom de voz, aumenta a sua chance de conexão muito mais absurdamente. Então, ligação é disparado a melhor maneira, não só de você prospectar, como qualificar. De fato, em uma ligação você consegue prospectar e qualificar ao mesmo tempo. Se o cara te atende, você consegue fazer algumas perguntas, consegue gerar essa conexão, faz o pincel e qualifica. E aí a sua cadência diminui drasticamente. Tanto é que um dos principais pontos na cadência que você quer alcançar é o raio da ligação. Porque na ligação, você gera essa interação, o cara te dá mais valor, você consegue qualificar, você consegue marcar uma reunião muito mais fluida. Normalmente, você faz esses touch points aqui para poder gerar uma ligação. Normalmente é assim. Tem maneiras de você qualificar e gerar isso só dentro desse processo? Tem, diversas empresas adotam isso. Mas, de fato, eles abrem mão da ligação para pensar um pouco mais em volume e também depende se você é low ou high touch. Dificilmente, não é impossível, mas dificilmente uma empresa qualifica sendo high touch sem ligar, dificilmente. Demora, é mais puxado, tá? Beleza, dito isso, e-mail, ligação, social point, WhatsApp. Falando de e-mail, um dos pontos que a gente precisa prestar atenção no e-mail: primeiro, spam. Você tem que entender as boas práticas de spam, de envio de e-mail para não cair no spam. Se seu e-mail cair no spam, você perdeu aquele e-mail. Aquele e-mail vai cair em blacklist e você nunca mais vai conseguir falar com ninguém. Você vai estar prospectando, e aí seus possíveis prospects não vão estar recebendo seu e-mail se você cair no spam. Esse é o ponto principal. Segundo ponto do e-mail: usem a tática AIDA, atenção, interesse, desejo, ação. AIDA, quem é de comunicação já deve ter escutado sobre isso. Todo e-mail ele precisa começar gerando atenção, e a atenção normalmente é um assunto. A pessoa só abre o e-mail se aquele assunto gerou atenção, despertou a atenção dessa pessoa. O assunto do e-mail é onde você precisa entender muito bem o teu ICP para que ele abra o e-mail, visto que ele não pode ler o seu e-mail sem abri-lo. Então, gere atenção já no assunto, perfeito? O assunto precisa ser fundamental. Além do assunto, as primeiras palavras também do e-mail, porque muitos e-mails, principalmente o Gmail, ele mostra o assunto e depois ele mostra uma versão muito resumida em pouquíssimas palavras, alguns poucos caracteres do que está contido dentro do e-mail. Então, essa segunda parte também é muito importante. Se a gente entender, por exemplo, que o teu cliente usa Gmail, outras ferramentas de e-mail também fazem isso. Então, o assunto e as primeiras palavras são muito importantes para gerar atenção, tá? Pensa muito nisso, porque senão ele não vai abrir seu e-mail e aí automaticamente você não vai fazer todo o processo. Depois de aberto o e-mail, você tem que gerar interesse nele. E aí você
não se preocupe em se apresentar, você tem que se preocupar em gerar interesse dele. Como? Principalmente falando sobre resultados, você pode usar empresas que estão em voga, que você já atende para gerar esse processo. Você pode usar, de repente, alguma informação do segmento desse cara que você sabe, e você sabe que ele sabe também, mas poucas pessoas sabem, como, por exemplo, um dado específico ou alguma coisa que aconteceu naquele segmento, que normalmente a maioria das pessoas não saberiam. Então, essa parte de interesse é muito importante. Depois é o desejo, é a sua oferta de valor. Ali você tem que dizer o que de fato você faz diferente dos outros para aquele tipo de cliente. Para então, por fim, gerar ação, que é o que a gente chama de CTA, que é Call to Action, que é chamar a pessoa para fazer alguma coisa. Em um e-mail, normalmente você quer um horário para ligar. Na maioria das vezes, como eu falei para vocês, é um horário. Algumas empresas usam inclusive links de qualificação ali mesmo. Eles entendem que a proposta única de valor deles é tão forte que nem precisa ligar. Só precisa de um link ali para a pessoa clicar, cair em uma página e ali mesmo ele se autoqualifica ou ele compra o seu produto. Tem empresas que fazem isso, mas a grande maioria que normalmente nós vamos trabalhar precisam fazer esse processo. E aí o que você tem que fazer? No CTA você tem que chamar esse cara para poder pegar o número dele, perguntar quando ele pode ligar, perguntar qual é o seu número e o melhor horário para eu poder falar com você. Tem que sempre gerar um CTA. Dica importantíssima, na fase de execução, tudo que a gente faz tem que ter um CTA. Todas essas, sempre tem que ter um CTA. Se não tiver CTA, tá errado, você está perdendo tempo. Repetindo, mais uma vez, todos têm que ter um CTA. Daí, o social point, você tem que ficar chamando o cara para uma reunião? Não, mas você tem que ter um CTA de repente para uma página sua, ou você tem que ter um CTA de repente para lembrar ele que ele olhou, que você mandou um e-mail para ele, fala: putz, cara, falei sobre esse assunto no último e-mail que eu te enviei. Dá uma olhada lá, alguma coisa assim, ou de repente fazer referência a alguma coisa da sua empresa. Você tem que levar esse cara para algum lugar, tem que ter um CTA, até no social point. Só que no social point, obviamente, é muito mais brando, é muito mais para gerar uma conexão e você usar disso para levar esse cara para algum lugar. Tem que ter CTA em tudo. O social point ele é muito mais brando, você vai chamar o cara para uma reunião no meio do Facebook dele, né? Mas todos têm que ter um CTA. E-mail é essa dinâmica. No cold call é a mesma coisa. Você tem que gerar atenção, interesse, desejo e ação. Só que no cold call a gente precisa ter uma profundidade um pouco maior nesse sentido. No cold call, entendendo que inclusive todas as outras ferramentas são para você finalmente fazer a ligação, no cold call você precisa separar em 3 fases muito importantes. A primeira fase é a fase de gerar relacionamento, gerar conexão. Essa fase é onde você vai falar mais sobre o seu negócio, você vai usar ferramentas para você conseguir fazer isso. Eu vou, no próximo vídeo, falar só sobre essa estrutura de ligação, que inclusive também serve para reuniões, porque ela é a principal ponte para você conseguir qualificar e é onde a maioria dos SDRs erram. Então, segura essa informação aí, só leva em consideração a estrutura. Você tem que gerar conexão, depois você tem que fazer o spin selling, que é o processo de entendimento do cliente, que é a situação, problema, interesse, necessidade. A gente vai falar sobre o spin selling também. Para depois, então, qualificar. A gente também vai falar dos estilos de qualificação para você. Mas a estrutura de cold call tem que seguir essa dinâmica. Perceba que na ligação, um dos grandes pontos é você sempre fazer com que a pessoa fale mais do que você. Porque é através da fala dela que você pode direcionar a sua argumentação em prol de uma qualificação muito mais eficaz. Perfeito? Como, por exemplo, eu ligar para a Júlia, que vos gravo aqui, e perguntar: Júlia, tudo bem? Eu sou de uma empresa que trabalha com computadores. Eu vendo computadores para edição. Eu queria entender primeiro, antes de tudo, como é que está o seu processo de edição? Você está tendo dificuldade? O seu hardware está funcionando bem? Você está encontrando alguma dificuldade no upload, no download? A sua máquina trava quando você renderiza? Ela começa a me falar isso. Esse é o processo, inclusive, de spin selling, eu começo a entender isso.
Depois que eu tenho essas informações, eu consigo mostrar minha proposta única de valor nas dores que a Júlia falou para mim, nas dores que ela já me gerou, e aí então eu qualifico, porque ela já está muito mais aberta. Perfeito? Mas na ligação, lembre-se que você tem que escutar muito mais do que falar. Social Point, basicamente é um social point para criar relacionamento e fazer com que o cara lembre de você. No Social Point, na grande maioria das vezes, você não consegue, como eu disse, qualificar a pessoa ou, quiçá, marcar uma reunião. Mas ele serve muito para você conseguir criar um relacionamento e usar e conseguir levar o seu prospect para algum lugar. Por isso é muito importante você ter páginas de conteúdo, ter um podcast para o cara gerar autoridade, para você gerar autoridade, ele levar você em consideração, lembrar ele que você pode ter falado alguma coisa em algum e-mail, alguma ligação, alguma informação de WhatsApp naquele social point, ou simplesmente mostrar para ele que você está vivo, como por exemplo dar um like numa foto dele. Ele já entende que você está olhando para o negócio dele, ele começa a entender que, putz, o cara está me dando atenção. E aí, lembra aquele livro Armas da Persuasão? A gente vai falar só sobre isso, mas aí, quando você começa a curtir o cara e você deu atenção a ele, ele começa a gerar um gatilho na cabeça dele de reciprocidade. O ser humano, ele sempre quer ser recíproco, salvo algumas poucas pessoas, mas ele sempre quer gerar reciprocidade. Se você dá muita atenção para ele, automaticamente ele se sente no dever de te dar atenção também. E o Social Point serve muito para isso. A gente vai falar só sobre persuasão daqui a pouco. E o WhatsApp já é um quase ligação, né? Porque você já está com o número do cara, você já consegue validar muita informação ali. Muitas empresas qualificam pelo próprio WhatsApp. O WhatsApp ele é ótimo para fazer lembretes, follow-up. Cara, o WhatsApp hoje é vida. Você conseguir o WhatsApp dele é tão importante quanto a ligação. Levando em consideração que quando você tem WhatsApp, na grande maioria dos casos você já tem o número dele para ligar, mas o WhatsApp é muito legal. Perfeito? Essas são as maneiras de execução que você tem que pensar na hora de rodar a sua lista. Perfeito? Muita atenção no AIDA, todos esses podem ter AIDA. No Cold Call também, no Cold Mail também. Se você está prospectando diretamente no WhatsApp, você pode fazer a ida também para o cara abrir o seu WhatsApp. Isso também é muito importante. Cuidado nesse processo, algumas dicas importantes agora. Cuidado nesse processo para você não vender parecendo que você quer vender. Ninguém quer comprar de um vendedor. Todo mundo quer comprar de um solucionador de problemas. Se você só demonstra que você quer vender, você automaticamente vai ter problemas sérios, porque ele não vai te dar atenção e ele vai, de uma maneira geral, entender que você quer se aproveitar dele. Então, não venda parecendo que você quer vender. Isso é uma ótima dica. Segundo ponto, entenda o momento do seu cliente. Você precisa entender as fases que ele está no negócio e as fases de vida que ele está. Muitas das vezes ele não quer te atender porque ele está numa situação ruim. Por isso que a cadência precisa ser muito importante e por isso que você precisa ter essa sensibilidade de tempo. Ao mesmo tempo que você tem que entender que o seu cliente ele quer fazer de tudo para não te atender e você não pode desistir. Então a terceira dica é não desista. Todos os clientes, a maioria dos clientes, pelo menos nas minhas experiências, não te dão uma boa atenção no primeiro contato. Você precisa ser insistente. Entenda que a insistência faz parte do seu processo. Veja como o processo de hunting é difícil. Você tem que vender sem parecer que é venda e você ainda por cima tem que ser insistente nesse processo. Então, preste muita atenção nisso. E o quarto e último ponto, a última dica que eu já falei, que você precisa levar muito em consideração sempre tem um CTA. Já cansei de ver SDRs fazendo contato de ligação e saindo sem uma reunião marcada. Isso é péssimo. Você basicamente perdeu aquela ligação. Você até pegou as informações, mas você não conseguiu qualificar e marcar uma reunião. E aí, muitas das vezes, você perdeu talvez a melhor oportunidade de conseguir marcar uma reunião com o cara. E entenda o seguinte, quando ele marca uma reunião, mais uma vez reciprocidade, ele não gosta de faltar, perfeito? Ainda mais se você ligou e gerou uma conexão e doou seu tempo para ele. Ele quer doar o tempo dele de volta para você também. Por isso que a ligação, quando segue esses pincéis, quando você se doa, automaticamente ele não fura a reunião. E aí, se você se doou direitinho na ligação e não marcou a reunião, cara, você perdeu o momento, daqui a 3 dias ele não tem mais esse gatilho de reciprocidade
vai ser muito mais difícil de você marcar reunião. E aí você vai ficar ligando diversas vezes para marcar reunião. O que vai acontecer? Ele vai te achar um chato e não vai marcar reunião mesmo. Então, siga essas 4 dicas aí para executar bem o seu processo de venda.